E aí, galerinha esperta do sexto ano, tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? Aula 115, sexto ano, certo? Eu estou aqui com a Viviana. Tudo bem, Viviana? Tranquilo. Então, a Viviana está fazendo hoje, né, a interpretação de Libras para os nossos alunos surdos do estado do Paraná, beleza? O que será que é o nosso tema de hoje, pessoal? Novamente, cartaz de campanha. Hoje eu diria para você que o nosso tema é um tema do coração. Por que será que o nosso tema é o tema do coração? O que será que está relacionado ao nosso tema de hoje? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir, né, qual é o cartaz de campanha escolhido para a aula de hoje, beleza? Então, vamos acompanhar então os objetivos da aula. Vamos lá. Então, nós vamos fazer a leitura, né? Vamos ler o cartaz de campanha, este gênero aí que é bem legal, tá? Vamos localizar informações explícitas, aquelas de fácil visualização, identificação. Vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Vamos identificar a finalidade do texto. Vamos identificar o tema. E vamos conhecer as características deste gênero textual cartaz de campanha. Beleza? E os nossos conteúdos, gênero discursivo, cartaz de campanha, e também nós vamos trabalhar um pouquinho em relação à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Beleza? Vamos lá? Essa perguntinha novamente aqui, né, vem a calhar. Por que o nome do gênero é cartaz de campanha? Lembra que eu falei na aula anterior um pouquinho sobre isso? É cartaz de campanha porque existem vários tipos de cartaz, né, na nossa sociedade. Então, nós precisamos definir qual é o tipo exato de cartaz. Então, isso fala, né, sobre aqueles assuntos bem importantes da nossa sociedade, de bastante relevância. E o nosso tema hoje é o tema do coração. Envolve o coração, de certo modo, né? Por quê? Amor? Será que é amor? Ou será um outro tema? Vejamos. Vamos conhecer, então. Olha aqui, que legal. Doar é um ato de amor. Olha essa frase aqui, bem chamativa, aqui, já de primeira, né? Nos chama a atenção. E lá em cima, seja solidário, doe sangue, tá? Então, nós temos um cartaz de campanha aqui bem importante. Reparem lá no fundo. Qual é o fundo lá que compõe o nosso cartaz de campanha? Veja que nós temos pessoas ali realizando doação de sangue, né? Diversas pessoas, elas estão utilizando máscara, certo? Então, provavelmente essa campanha é bem recente, não é? Justamente por conta aí do coronavírus, então essas pessoas estão ali doando protegidas. E aqui nós temos uma mensagem, né? Uma informação aqui bem na parte inferior, diz aqui: durante a pandemia, mais do que nunca precisamos da sua solidariedade. Se você é saudável, tem entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos, doe sangue regularmente. Aí continua mais uma informação. Os hemocentros, o que é hemocentro, pessoal? É onde a sociedade, né, é um local em que se recebe a doação de sangue. Então, são os hemocentros. Hemo tem relação com sangue, e centro é o local, né, que recebe esse sangue, né? Ele acondiciona ali em locais apropriados, né, para que aquele sangue ele fique guardado para quando alguém precisar, né, utilizar ele. Olha lá, os hemocentros estão preparados para você doar em segurança, aquilo que eu falei ali sobre o uso de máscara, né? Informe-se com o hemocentro de sua cidade e agende o horário, né? Agende o seu horário. Vocês, crianças, não podem doar sangue, né? Porque a idade de doar é entre 16 e 69 anos. Mas os pais, irmãos maiores, né, de repente podem fazer uma boa ação, né, e ajudar alguém que precisa bastante deste sangue, beleza? Falando então um pouquinho com você sobre o nosso gênero, né? Esse gênero bem legal, eu gosto muito, né, desses cartazes de campanha, porque eles têm uma fundamentação, né, bem importante de auxiliar a sociedade em relação a um tema bem importante.
um tema que precisa, né? Doar sangue, né? Como diz ali o cartaz, é um ato de amor, né? Um ato de solidariedade. Pessoas o tempo todo estão precisando de sangue por vários motivos, né? Alguém que passou por um acidente de trânsito, alguém que vai fazer uma cirurgia, enfim, vários motivos que levam as pessoas precisarem utilizar o sangue, né? Aquele sangue que é doado. Então, vejamos aqui então o que o nosso cartaz diz, tá? Sobre o que esse gênero aborda, qual a finalidade? Vejamos aqui. O texto, né, de cartaz de campanha, ele tem a finalidade social, ou seja, sem o objetivo de lucro. Então, a gente não vai encontrar um cartaz de campanha que esteja vendendo algo. Nós vamos encontrar boas ações a serem praticadas, certo? Sendo assim, é bastante comum encontrarmos um cartaz de campanha exposto em escolas, hospitais, instituições filantrópicas, ONGs, igrejas, né? Terminais de ônibus e diversos outros ambientes, né? Por onde costumam passar várias pessoas ali diariamente, para que elas visualizem aquele cartaz, beleza? E agora a atividade 1 aqui para você prestar atenção e realizar aqui comigo. Observe o cartaz aqui, ó. Fácil? Será que é fácil de identificar o tema, né, que está sendo abordado nesse cartaz? Eu acho que é. Pense um pouquinho, responda e já voltamos. Isso aí, pessoal, de volta. Você descobriu qual é o tema, então, deste cartaz de campanha, né? A gente já explorou um pouquinho desse assunto lá no início, né? A gente falou sobre o tema, você ficou ligadinho? Se você prestou atenção, foi fácil. Vejamos aqui, então, qual é o tema, então, do nosso cartaz de campanha.
Então, a importância, né, da prática solidária de doação de sangue, certo? Então, é uma prática solidária. Por que que é solidária, pessoal? Porque a gente está ajudando pessoas ali que a gente nem conhece, né? A gente não sabe a quem vai atingir. E a gente vai atingir pessoas ali, né, que de repente um dia a gente pode precisar, algum familiar nosso, né, pode precisar e vai ter ali o sangue disponível que uma outra pessoa também doou. Então, por isso, essa prática de doar sangue é muito importante. Legal? Agora, a segunda atividade para você pensar aqui comigo. Vejamos aqui. Conhecendo o tema da campanha. Então, a gente já falou sobre o tema. É possível inferir quem ou que órgão, né, desenvolveu este cartaz? É possível ou não? Sim ou não? E se sim, qual é este órgão que desenvolveu essa campanha? Pensa um pouquinho, visualiza e já voltamos. Isso aí, pessoal. Vejamos então, né? Eu perguntei para você se era possível inferir, né? Quem é que desenvolveu esse cartaz, né, de campanha? Vejamos aqui então comigo. Primeiro, se era possível? Sim, é possível, né? E depois trata-se de uma campanha promovida por um órgão ligado à saúde, né? Então, são órgãos governamentais ligados à saúde que produziram, né? Fizeram essa campanha e também essa divulgação em nossa sociedade. Bacana? Agora veja aqui, ó. Em que parte do cartaz está localizada a informação de quem produziu? Em que parte? Olha aqui, ó, acompanha aqui então todas essas informações.
Então acesse, né, tem o site, né, saude.gov.br/doe-sangue e saiba mais. Tem um número para contato e ali tem as informações, né, governamentais, né, de órgãos ligados ao governo. Então essa informação de quem produziu, ela fica onde? Essa informação ela está na parte inferior, lá embaixo, lá no cartaz, né? Tem o que lá? A logomarca, né, que é a junção do símbolo, né, ou empresa, instituição com o nome, né? Então tem o símbolo e o nome dessa empresa ou órgão governamental. E nós também temos o logotipo, né, que ela é uma representação gráfica que representa o quê? O nome de uma empresa, uma instituição ou ainda uma marca. Então, tanto logomarca como o logotipo, eles servem para representar, né, qual foi o órgão ou a empresa, né, que produziu este cartaz ou qualquer outra campanha publicitária, beleza? E um pouquinho mais sobre o nosso tema, né, o nosso tema do coração aqui, né, um tema que aquece a nossa alma, né, o nosso coraçãozinho lá, este ato amoroso. Vejamos aqui, ó. O ato amoroso de doar sangue faz-se sempre necessário, especialmente porque em tempos de pandemia muitas pessoas deixaram de doar. Então, pessoas que doavam regularmente, agora por questões de saúde ou de segurança, não estão indo doar. No Brasil, existe uma grande carência de sangue nos hemocentros devido à falta de doação. Atualmente, o percentual anual de doadores no país varia de 1,76% da população, então é bem baixo, né? De cada 100 pessoas, menos de 2 pessoas doam sangue. Quando o necessário seria em torno de 3 a 5%, né? Quando a gente fala assim, 3% ou 5%, a gente está falando de 3 pessoas em 100 ou de 5 pessoas do total de 100, né? Então, uma doação, ela pode ajudar até 4 pessoas. Olha que interessante, né? Quando uma pessoa única doa lá, ela pode ajudar até 4 pessoas com aquela doação. Isso é muito importante, é fundamental, né? É uma prática também, além de amorosa, de solidária, é uma prática cidadã, beleza? E agora a terceira atividade aqui para nós fazermos, tá? Presta atenção ali na perguntinha. Qual é o impacto do slogan utilizado no cartaz? Qual é o slogan? Doar é um ato de amor, né? Qual é esse impacto, então? Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, pessoal. Então eu perguntei qual era o impacto do slogan utilizado ali na nossa campanha, né? Por que que é impacto? De que forma aquilo ali atinge o leitor, né? Ele olha para aquela mensagem e ele pensa o quê? Ou ele age de que forma? Vejamos aqui. O slogan, ele visa sensibilizar, né, os doadores habituais, então aquelas pessoas que doam sangue sempre, e também ela busca convencer novas pessoas a serem doadoras de sangue. Então esse cartaz, ele tem dois objetivos: fazer com que pessoas que já doam continuem a doar, né, e também busca novos doadores, né, para essa prática fundamental na nossa sociedade. Beleza? Agora sobre o gênero, né? Novamente, mais algumas informações sobre o nosso gênero textual cartaz de campanha. Eu quero que você observe aqui comigo. Olha que interessante. O gênero textual cartaz de campanha apresenta muitas características semelhantes à de um anúncio publicitário, então uma propaganda, né? Dentre essas características, encontram-se o uso de frases de efeito de sentido persuasivas, que visam convencer, né, aquele que está lendo. Temos slogan, temos recursos verbais e visuais, temos informações dos órgãos promotores, se é a empresa ou se é o governo que está promovendo, um número para entrar em contato, né, ou adquirir ali informações e orientações sobre aquele tema, sobre aquela campanha especificamente. Beleza? E agora a quarta atividade, veja aqui comigo. Leia as informações presentes na parte inferior do cartaz. Quais são essas informações? Durante a pandemia, mais do que nunca, precisamos da sua solidariedade. Se você é saudável, tem entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos, doe sangue regularmente. Os hemocentros estão preparados para você doar em segurança. Informe-se com o hemocentro da sua cidade e agende um horário. Agora a perguntinha. Segundo o cartaz, quem pode ser doador de sangue? Observe a informação, responda e já voltamos.
Isso aí, pessoal. Então, eu fiz uma perguntinha para você, né? De que forma, né? Quem é que pode realizar a doação de sangue, né? Então, qual era a informação que estava lá no nosso cartaz? Vejamos aqui. Segundo as informações do cartaz, tá? Podem doar sangue quem? Pessoas saudáveis, primeiramente, né? Entre 16 e 69 anos e que pesem 50 quilos ou mais. Então, essas pessoas estão aptas a serem doadoras de sangue, né? Se alguém na sua família atende esses requisitos, né? Conversa aí, de repente, com a sua mãe, com o seu pai, um irmão mais velho aí, que possa, de repente, atender esses requisitos e ser um doador, né? Uma ação bastante interessante e importante, né? Nesses tempos também de pandemia, não somente anterior, né? A pandemia já precisávamos de bastante sangue, agora precisamos cada vez mais, beleza? E agora, quero que você preste atenção numa informação bem legal aqui, tá? De que forma que o gênero cartaz de campanha se comporta na nossa sociedade? Veja aqui comigo. Além dos textos verbais presentes, o gênero cartaz apresenta recursos visuais, símbolos, logomarca, tá? Os recursos visuais, eles cumprem um papel importante. Por quê? Pois eles buscam prender a atenção do leitor, tá? E de alguma forma sensibilizá-los a aderir, né, àquela campanha, àquela ideia relatada, né, aquela temática ali que está associada com aquele cartaz. Então, isso é uma ação legal, né, de ser percebida. Então, a parte visual, ela contribui muito, né, no cartaz. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse fato, beleza? Continuando aqui, atividade número 5. Vejamos aqui a pergunta. Descreva como o uso de imagens contribui para o convencimento do leitor. Já voltamos.
Legal, pessoal, voltamos. Vamos conferir aqui comigo, então, o que eu perguntei para você? Então, eu pedi para você descrever, né, como o uso de imagens contribui, tá, para o convencimento do leitor. Então, veja aqui uma possibilidade de resposta. O braço, né, que está lá, por exemplo, na imagem, ele está mostrando o procedimento, né, de doação. Ele ocupa o centro do cartaz, chamando a atenção do leitor. E a mangueira, aquela mangueirinha que bombeia o sangue, ela forma a palavra é, né? Então esse verbo é forma com aquela bombinha lá. Dessa forma, torna-se a ação de doar como afirmativa. É importante, né? Está afirmando é. Ao fundo, a imagem de pessoas utilizando máscara e doando transmitem a ideia de que é um procedimento seguro, aquilo que eu já comentei anteriormente, mesmo durante a pandemia. Então, é algo seguro, vocês, né, podem convencer aí os pais ou alguém, né, da sua família a doar, porque é uma prática bem legal e segura, beleza? E agora falando um pouquinho das características do nosso gênero cartaz de campanha, né? Características são aquelas informações, aqueles itens, aqueles elementos que formam o cartaz, né? Se eu pensar, isso é um cartaz de campanha? É. O que tem nele que me diz que aquilo ali é um cartaz de campanha? Então vejamos aqui comigo o que nós temos presente. Nós temos bastante o uso de verbos no imperativo, né? Que eles indicam uma ordem, faça, doe, contribua, né? Utilização de linguagem verbal e não verbal, por exemplo, né? Então, a parte escrita e as imagens, texto curto e sugestivo, tá? Adequado ao público, se o público é geral, né? Ou se o público é jovem ou o público é adulto, então tem essa relação também com o público. Uso de criatividade também está presente, né? Preocupação estética, né? O que é estética? É a parte visual. Então tem que ter uma harmonia entre tamanho da letra, né? A imagem utilizada, o espaçamento e também as cores que estão sendo utilizadas ali naquele cartaz de campanha, certo? E também nós temos o uso de figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem é quando a gente usa uma expressão que não está no seu sentido real. Então, isso é figura de linguagem, beleza? E agora a nossa sexta atividade da aula de hoje. Vejamos aqui. Leia o título. Seja solidário, doe sangue. Qual o sentido produzido pelo uso do verbo destacado? Então, aquele verbo seja. Qual o sentido produzido? Pense um pouquinho e já voltamos.
Legal, pessoal. Então eu perguntei para você qual é o sentido, né? Produzido pelo uso daquele verbo que está destacado ali na frase. Então vejamos aqui comigo. Então o sentido produzido, né, pelo uso do verbo ser, que estava ali com a palavra seja, tá? No modo imperativo, né? O sentido é de ordem, convite, comando, né? Conselho ou ainda súplica, né? Então está pedindo de várias formas para que as pessoas doem sangue, certo? É uma importante característica, né, a ser observada nos cartazes e também nos anúncios publicitários. Legal? E agora o nosso quiz aqui para nós revisarmos um pouquinho o que nós estudamos até agora na nossa aula. Então, vejamos em relação às características. Uma das características dos cartazes de campanha é convencer o leitor sobre algo, né? Para isso, é utilizado o quê? Olha lá, informação, predomina, né? Informação, persuasão, descrição ou orientação. Qual é o elemento que predomina lá nos cartazes de campanha? Você sabe, você lembra, você prestou atenção em algumas características que nós falamos nesta aula? Vamos ver aqui? Eu acho que não é somente informação, porque informação todos os textos têm, não é? Todo texto tem informação, então eu acho que isso é muito vago. Será que é persuasão? O que é persuasão? Convencimento. Será que convencimento é uma característica importante dos cartazes de campanha? Eu acho que sim. Você acha que é? Eu acho que é a letra B. Você acha também? Vamos conferir? Sim, é a letra B. Persuasão. Persuasão é uma outra palavra para falar que é convencimento, tá bom? Que é uma característica bem legal e bem importante desse gênero cartaz de campanha. E agora um segundo quiz aqui para nós, tá? Eu quero perguntar para você o que é um slogan. O que é um slogan? É um tipo de cartaz de campanha? É uma frase curta, chamativa, fácil de lembrar? É uma habilidade utilizada para interpretar um texto? Ou é uma ideia sem importância utilizada nos cartazes? Será que é? Não, acho que a letra D eu já descarto. Acho que não é, não. É um tipo de cartaz? Slogan é um tipo de cartaz? Eu acho que não. Slogan não é um tipo de cartaz. A gente não falou em tipos de cartazes aqui. É uma ideia sem importância? Não. É uma habilidade? Eu acho que é uma frase curta, chamativa e fácil de lembrar. Eu acho que é a letra B. Você também acha? Vejamos. Sim, acertei, né? E você acertou aí na sua casa? Legal. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, preste atenção nas próximas aulas e nos próximos quizzes, beleza? E agora o nosso resuminho, tá, pessoal? Estamos chegando à parte final da nossa aula de hoje. O que nós fizemos nesta aula? Nós lemos o gênero cartaz de campanha, certo? Interpretamos texto com auxílio de material gráfico diverso, identificamos a finalidade do nosso texto, ou várias finalidades, identificamos qual é o tema, né, que tratava da doação de sangue, da importância, né, de doarmos sangue, e também conhecemos várias características que são pertinentes aí ao gênero textual cartaz de campanha, tá? Então eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer, e também tem um personagem aqui que o professor conhece, né, amigo do professor, e ele quer participar e quer dar um tchauzinho para vocês. Legal, pessoal. Scooby-Doo, tchau.